Bom, pessoal, dando prosseguimento ao curso de Cálculo 2, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as funções de várias variáveis. Na verdade, esse vídeo é um preâmbulo, tá? É uma parte introdutória desse capítulo, onde nós vamos entender, né? Esse vídeo vai ser um vídeo curto, onde a gente vai entender, né, o que significa funções de várias variáveis. Então, para começo de conversa, né, a gente vai relembrar um pouco do que a gente viu nos vídeos de Cálculo 1, do curso de Cálculo 1. Então, lá em Cálculo 1, a gente trabalhava com funções de uma variável apenas. Então, a gente tinha a chamada função de uma variável independente. A gente tem, no caso aqui, um exemplo, né? f de x igual a x ao quadrado mais x. E, dentro do esboço de Cálculo 1, a gente estudou funções de uma variável dentro do tópico de limite, derivada e integral, sendo que de fato a integral a gente só conseguiu ver, né, nos vídeos de Cálculo 2 iniciais, né, introdutórios. Então a gente tinha uma variável independente, como eu falei. Por que independente? Porque a gente podia escolher qualquer valor para a variável x, né? E a gente calculava depois o valor disso, né? Então, a gente pode interpretar a função como sendo uma espécie de máquina onde eu escolho alguém para ser o x, né? E a função, ela trabalha esse valor que eu escolhi inicialmente e ela vai me dar como resultado o meu y, né? Então, essa é a função de uma variável. Eu escolho alguém para ser o x, jogo, né, dentro dessa máquina, que seria a função em si, e ela vai me dar um valor para y, né? Então, qual vai ser a diferença agora? É que agora a gente vai ter mais do que uma variável, tá? Então, a gente vai ter mais uma variável independente e uma variável dependente. Então, é como se a gente pegasse o conceito de cálculo 1 e estendesse, né, essa ideia. Então, só para vocês poderem perceber aqui a diferença, né, agora um exemplo aqui, né, de função de mais de uma variável seria essa daqui, né? Então, a função de x em y é igual a x ao quadrado vezes y mais seno de xy, né? Então, a gente vai relembrar, né, pegar um exemplo, né? Como é que a gente poderia trabalhar esse conceito de funções de várias variáveis na vida prática? Vou pegar aqui um exemplo clássico, tá? Relembrando de novo a ideia de função de uma variável. Então aqui eu tenho o seguinte exemplo. O taxímetro do táxi do seu João, ele cobra R$ 4,90 de bandeirada, que seria o valor fixo, né, inicial da corrida, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado. Qual é a função que descreve o comportamento tarifário, né, desse equipamento em uma corrida de X km de extensão? Então percebam vocês que a gente está trabalhando apenas com a variável, né, que é, no caso aí, o quilômetro rodado. Então a gente poderia escrever a função f de x como sendo o valor fixo, né, que seria R$ 4,90, mais 2,75 a cada quilômetro rodado. Como eu não sei de forma específica quantos quilômetros ele rodou, então eu multiplico isso por x. Então aqui a gente tem uma função de apenas uma variável. Perceba que esse tipo de situação, apesar de descrever uma situação problema no mundo real, ele, no caso aqui, tem alguns problemas. Porque quando a gente vai trabalhar no conceito do mundo real, com problemas reais, nem sempre vai recair em apenas um aspecto de uma variável só, né? Existem várias outras variáveis, né, dentro de um mesmo problema. Então é por isso, né, que a gente tem que estudar esse conceito de cálculo 2, porque apenas abordando uma variável para um problema, a gente pode recorrer num estudo um pouco mais pobre, né, da ideia.
Então vamos aqui observar agora, pegar o mesmo exemplo, né, o mesmo problema, só que atrelado, né, a um conceito de várias variáveis. Então a gente tem aqui o taxímetro do táxi, do seu João, cobra R$ 4,90 a bandeirada, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado e R$ 33,00 de tarifa horária. Então perceba agora que a gente tem duas variáveis aqui. A gente tem quilômetro rodado e o valor da tarifa por hora, que seria o seguinte, é o valor pago por hora quando o carro fica parado ou circula a menos de 20 km por hora. Então percebam vocês que o problema ele ficou um pouco mais completo, né? E óbvio, né, a gente poderia acrescentar não só duas variáveis, mas também três ou quatro, né? Isso vai depender da situação. Então, qual seria a função que descreve esse comportamento aqui? Então, a gente tem a função agora de duas variáveis x e y, onde eu vou ter aqui R$ 4,90 fixo, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado, mais R$ 33,00 pela tarifa horária. Então, agora a gente tem essa função aqui. Beleza? Então, era essa a ideia que eu queria passar nesse vídeo, tá? No próximo vídeo, né, a gente vai abordar, entender melhor como seria esse aspecto de funções de várias variáveis dentro dos gráficos. Então era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.